Olá, uma boa noite. Este é o Novo Economia e Negócios. Depois de 5 anos, a gente deu uma repaginada, como dizem os jovens. E agora você vai ter sempre um programa com 2 convidados. Hoje nós vamos falar da nova legislação contra práticas anticoncorrenciais no Brasil. Vamos estar conversando com o advogado e escritor Eduardo Molan Gaban. E também nós vamos debater um estudo sobre cartões de crédito com o economista Breno Costa. Você não pode perder o programa de hoje. Essa nova fórmula, depois de 5 anos, você pediu algumas modificações e nós estamos fazendo. Ganhamos mais tempo e aí você também ganha mais informação. O Economia e Negócios, 2 entrevistados por vez. Neste segundo bloco, nós vamos esmiuçar um estudo que mostra o incrível aumento do número de cartões de crédito no Brasil. Você tem ideia que o nosso número de cartões de crédito já é 5 vezes o que se tem na Grã-Bretanha? Pois é. Por outro lado, a pesquisa também aponta uma queda na base de cartões nos Estados Unidos, que ainda é o líder no ranking mundial do mercado. Com isso, o Brasil vem cada vez mais ganhando espaço como país atrativo para os investimentos internacionais, externos, etc. E é por isso que eu converso hoje com o economista Breno Costa, sócio da Go consultoria do ramo de crédito e cobrança. A palavra cobrança assusta todo mundo, que é alguém lá batendo. Por outro lado, é por aí que eu quero começar a nossa conversa, Breno, que é a questão que está assustando um pouco o Brasil, que é o crescimento da inadimplência. A gente falou, eu falei, fiz o panorama geral, vamos começar da consequência ruim de você se endividar. Inadimplência. Está crescendo mesmo? Está crescendo, cresceu muito, né? Desde o início de 2011, a gente vem experimentando uma alta. Ela, no mês passado, dado de junho, tinha caído. Acabou de sair o dado agora de julho, voltou a subir. Né? A gente tem estudos de projeção, mostram que ela ainda vai manter o patamar que está nesse momento, pelo menos pelos próximos 3 meses. Por 3 meses. Isso. O que significa isso? Que daí as pessoas, portanto, vão resolver suas contas, equilibrar, vão parar de comprar para não se endividar mais? Na verdade, parar de comprar não necessariamente acontece, né? Mas os bancos, as instituições financeiras têm hoje um poderio de análise muito grande para poder adequar o crédito ao consumidor, né? Então, não adianta você ter um crédito como a gente teve para veículo, financiando 85%, e o famoso 60 vezes sem juros que a gente teve em 2011. Não adianta você ter esse tipo de coisa, vai dar a inadimplência que a gente está vendo agora, né? Então, o mercado já se educou e está calibrando as suas políticas para que isso seja adequado, tá? Não exagerado. Agora eu lhe pergunto, Bruno, para você provavelmente não era surpresa nenhuma. O que acontece com os chamados players? Eu detesto esses nomes, mas vamos lá, vai com os que estão jogando nesse mercado, que não... é um pouco de ganância do eu vou aproveitar essa onda. Porque lá no início desse pico de alta de consumo, eu já ficava gritando aqui, gente, não se endivida inadequadamente, gente, não dá crédito à toa, e deram crédito de monte, incentivaram, e aí agora ficam reclamando que não pagam, é isso? Na verdade, você tem uma questão complicada dentro do banco, que é o próprio mercado, né? Então, se o mercado começa a ter um movimento naquela direção, é difícil se tomar a decisão de não vou entrar nesse jogo como player. Sei que é arriscado, vou entrar mas com mais cautela, não dava para ser assim? Você vai sempre ter o medo de ficar à margem do mercado e perder market share, que é o termo que se usa, né? Perder participação no mercado. Sempre vai esbarrar um pouco nessa decisão também. Então, ou seja, saber sei, porém, enquanto empresa, e para eu não chamaria de ganância como eu usei no passado, mas enquanto a minha capacidade de estar dentro do mercado, outro termo que eu também não gosto, de penetração no mercado, enfim, é preferível eu correr esse risco. Na verdade, você não tem todas as informações de que vai ser no grau que foi. Pode ter errado a mão no grau que você achava que poderia ter piorado.
né? Como o mercado inteiro foi nessa direção, estrangulou realmente. Por que você acha que foi além do que se era previsto? Quer dizer, quem concede o crédito tinha que fazer o mínimo uma análise. A análise não foi bem feita, a crise foi pior, o que aconteceu? Na verdade é assim, né? Toda análise, quando ela é feita após o fato ter ocorrido, a gente está numa situação muito confortável para se posicionar, né? Realmente, quando você está naquele ponto, ter todas as respostas, saber que a inadimplência ia sair dos 5% e ia parar nos 8% que está agora, né? Saber que a inadimplência de veículo ia sair de 2,5% e parar em 6%, talvez ninguém apontasse isso naquele momento. Então, o que eu estou dizendo é o grau. Se esperava, de repente, que o 2,5% fosse para algum patamar intermediário, é o que foi. Porque se a gente fizer uma análise, o que me surpreende nesta fase é o seguinte. A gente faz a análise da crise 2008. Nessa análise ficou muito claro o quanto o Brasil era cauteloso com o mercado financeiro, o quanto que o Brasil foi sensato, o quanto que o Brasil não estava fazendo aquele movimento irresponsável que o mercado americano fez. Além de outras questões que a gente, né, vai ficar detalhando aqui, porque todo mundo já ouviu bastante falar da crise americana. Mas o que me surpreende é que, passado isso, daí eu ganho a postura de herói, elevo e depois começo a não fazer a lição de casa direito, eu começo a fazer errado. Realmente, quando teve a crise, antes da crise até afetar o mercado brasileiro, era nítido que os concessores, que as pessoas que concedem crédito, estavam restringindo suas políticas. Isso foi nítido. Mesmo assim, a gente teve uma alta naquele período, a gente bateu o recorde histórico de inadimplência naquele período pós-crise, 2009, meados de 2009. O que eu imagino que tenha acontecido em 2010, depois desse freio, assim, realmente somos cautelosos, a gente tem ferramentas para ser mais agressivo em crédito, sejamos, né? Sejamos. E aí hoje a gente sofre um pouco. Acelerou demais, pezinho no acelerador demais. Essa é a grande incógnita da economia. Você não sabe quando acelera no crescimento, nas medidas para crescer, o quanto você tira por causa da inflação, o quanto você concede de crédito, o quanto vem de inadimplência, o quanto, enfim. Como é que você acha que vai ficar? Semana passada tivemos uma redução dos juros. Todo mundo está apostando que isso continuará até o fim do ano. Você também? Na verdade, sim. O que a gente fez um bom destaque com relação a essa questão da queda da taxa é o juros real que a gente está chegando na economia brasileira, que é impressionantemente baixo para o que a gente já teve. A gente veio estudando desde a época do pós-real, né? E a gente tinha taxas de juros de 22%, 23% real ao ano. E a gente, nesse ano, está com 4,5% acumulado. É que você fez só do pós-real, né? Eu sou da época do Sarney, meu bem. Não, 80% no mês, que tal? Esse gráfico fica feio, né? O gráfico só aparece essa época, né? Não dá para comparar. Mas, enfim, logo pós-real, nós chegamos a uma inflação que estava real de 20% ao mês, é isso? Os juros real, a diferença entre a taxa básica... Juro real. Isso, a diferença entre a taxa básica e a inflação era na ordem de 23%. Na década passada, esse indicador já tinha caído para 9%. Nessa década, a gente está com um acumulado de 4,5%. E atual, se pegar os últimos 2 dados, a gente está com 2,5%. Vamos explicar isso com mais detalhe para o telespectador. Tanto o telespectador, pessoa física que está em casa, o que ele está falando de juro? Eu vou lá no banco, me falam outra coisa, ou no meu cartão de crédito vem outra. Mas principalmente para aquele empresário, que é com quem eu gosto de falar todo dia, que toma o dinheiro para gerar produção e emprego, etc. Que juro é esse? Como é que ele é composto? Aí você já me dá uma aulinha mesmo, vai entre taxa Selic, a coisa do spread do banco, tal. Explica direitinho isso para mim. Tem, acho que, 2 pontos interessantes para a gente olhar sobre essa ótica. A primeira é realmente a formação de preço dos juros que se cobra quando você, pessoa física ou jurídica, vai tomar um empréstimo. O banco, para formar esse preço, ele vai ter o custo, que é a taxa básica da economia, que é o cupom, que todo mundo comenta, taxa Selic. Né? Tem os custos de originação, agência, conta de luz, funcionários, essas coisas. Que é para funcionar, para ele funcionar enquanto instituição. Para operar, coisas operacionais, exatamente isso que a gente chama. Aí você tem a própria inadimplência, ela entra nessa conta, né? E o que sobra, tem impostos também,
né? E o que sobra é o famoso spread. Tá? Na verdade, o que sobra é a margem. Tá? O spread é só a diferença entre o básico, a taxa básica e a taxa que se cobra pelos juros. Então, essas questões de inadimplência alta acabam onerando o custo do crédito. Um pouco contramão do que a gente está vendo de queda de taxa agora, puxada pelos bancos públicos. O segundo aspecto que eu acho que é importante a gente olhar é por que é relevante se falar em taxa real. Né? Se você tem uma empresa e o capital, você está tendo um excesso de capital na tua empresa, antigamente, se você deixasse no banco, lá no pós-real da década de 90, ele rendia 23% ao ano. Hoje ele rende 10 vezes menos, 2,5%, dado que a gente passou de agora. Que reflexo que a gente vai ver na economia com isso? Para ganhar dinheiro, você vai ter que aplicar esse recurso tomando risco. Seja risco de crédito, seja risco no investimento em cima de uma planta, de um negócio que você ainda não sabe se vai ter retorno ou não. Então, essa dinâmica é algo que a gente vai começar a ver na economia. Portanto, na sua opinião, este movimento agora de queda dos juros de uma forma geral, que impactam sobre a queda do rendimento do dinheiro aplicado, aquilo que a gente dizia, né? Deixa o dinheiro lá dormindo no banco, no feriado. O overnight. Overnight. Né? Ai, meu Deus, ele lembra cada palavra. Horrível. Overnight, era isso mesmo. Ficava lá, ele ficava o dinheiro dormindo no fim de semana e eu não jogava esse dinheiro para a produção. Exato. Portanto, você está visualizando algo muito positivo, é isso? Sim, quando você tem essa queda nos juros e juros real baixo, o que a gente chama é assim, né? Os juros ele é a régua de viabilidade dos projetos que existem na economia. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tinha um projeto, investir em qualquer coisa que te renderia, comprar uma loja, ter um negócio próprio, que te renderia 5%, se o juros real no banco, sem risco, era de 20%, não fazia o menor sentido. Hoje é o dobro do que seria agora. Né? Você tem juros no banco de 2,5 real e você pode ter um rendimento de 5%. Então, você pode... Esse projeto passa a se tornar viável no momento que os juros caem. Só um comentário importante, que é economias que estão em recessão, o juros real hoje é negativo. A taxa básica da economia é menor do que a própria inflação. Caso dos Estados Unidos, típico. Quando a gente olha sobre essa ótica, como é que ficarão as empresas que operam nesse mercado? Então, vai chamar da cadeia produtiva como um todo. É o comércio que está ávido aí por conceder crédito, por ter mais crédito, porque assim as pessoas vão consumir, etc. Consumidor que também não quer saber se vai ter emprego, mas está doidinho para comprar. Indústria que, se o comércio não fizer encomenda, principalmente agora, né? Agora nós estamos no mês crítico para as encomendas gerais de venda de Natal, fim de ano, etc. Perfeito. Como é que você acha que vai se comportar a concessão de créditos, cartões, esse estudo teu indicou alguma coisa, algum sinal? Na verdade, assim, a própria maturidade que o mercado americano mostrou pós-crise de diminuir a base de cartões, não acho que vai ser o caso aqui de diminuição de tamanho de crédito, mas a gente já percebe uma desaceleração no crescimento. Cresce-se a taxas menores do que se crescia há 2, 3 anos atrás, né? Exceto o período da crise. Mas o que eu acho que vai acabar acontecendo aqui crescimento da economia é inevitável em função disso, né? Via crescimento de consumo e via crescimento de investimento também, por conta da questão do juros real. A gente vai esbarrar numa outra questão, que é a infraestrutura. É aí que, senão a gente vai, se a gente não tiver infraestrutura, a gente vai sempre esbarrar em cresce, aí tem período inflacionário, aí a gente vai ter política monetária mais arrochada, o juros real volta a crescer, os projetos se tornam inviáveis, a economia desacelera. E a gente entra nesse ciclo. Né? Então, o investimento em infraestrutura realmente é uma agenda hoje para a economia crucial. Quando a gente fala de dois fatores, porque um pouquinho antes você também falou dentro dessa composição do custo do dinheiro para eu ir lá e tomar, também estava os tributos, né? Então, eu falo de dois fatores hoje fundamentais para que este país continue crescendo, que é os tributos que eu pago, com muita revolta normalmente, até porque eu não tenho absolutamente nada em troca, eu pago seguro, pago o tributo, pago todas as coisas de forma privada e não tenho nada, mas enfim. Lamentos à parte, é o choro de todo empresário com absoluta razão.
Além disso, eu tenho o custo Brasil que esbarra nessa questão da infraestrutura. Portanto, a conclusão é, o Brasil estaria indo muito bem, obrigada, mas se há governo, eu sou contra. É tipo, qualquer governo não está fazendo nada para valer na área de infraestrutura e redução de tributos, de impostos. O nada é complicado a gente falar, né? Tem uma agenda, tem o PAC. O que a gente precisaria era de mais para que a gente tivesse a possibilidade de crescer a taxas que países que estão na classificação que a gente tem, países de BRICS, a gente crescesse a essas taxas, né? Essa é a grande questão, né? A gente vai ficar sempre refém de um nível de crescimento inferior ao que se poderia ter se tivesse vazão para o crescimento. Pelos dados que você analisa do cenário, vamos dizer, macroeconômico brasileiro, considerando as condições que a gente está, considerando a experiência que já tivemos, o tipo de, hoje, de situação das empresas, estaria tudo muito bem por um longo período, se não fossem essas questões, principalmente de infraestrutura? A infraestrutura, ela limita esse crescimento, a gente fica com esse teto, né? Dizer que está tudo bem por um longo período em economia é bastante complicado. É arriscadíssimo, muito né? Muito arriscado. Questões externas, as economias hoje são muito entrelaçadas, questões externas fazem toda a diferença também, né? O que eu acho é que a gente tem realmente um excelente momento no país, né? A gente está falando aqui que a inadimplência está alta, né? Mas ao mesmo tempo você está tendo queda de taxa de juros, isso de certa forma vai incentivar o crédito, né? Para crédito você tem um cenário macroeconômico muito favorável, os rendimentos estão acelerando o crescimento do rendimento do trabalhador, desemprego num patamar muito bom, inflação controlada, o cenário joga a favor, né? Nesse cenário a favor, deixa eu só fazer algumas perguntas pontuais de numerologia. Num cenário a favor, num crescimento que poderia até ser maior, mas que, na sua opinião, em 2013 será de quanto? A gente não tem trabalho com relação específico a crescimento de economia, tá? O que a gente vê é crédito, que é a área que a gente atua, a gente vê que vai continuar crescendo, né? Os patamares de crescimento diminuíram, mudaram, né? O que a gente vê de interessante nisso é que quando você tem um crescimento muito abundante, a necessidade de investimento em inteligência, ferramentas, ela pode ficar em segundo plano, né? No momento que você mingua um pouco esse crescimento, a gente vai ter que se estruturar, esse mercado vai se aparelhar mais, tá? Para ser um mercado de crédito ainda mais consciente, melhor e sustentável, que é a palavra que todo mundo quer ouvir, né? Porque o sustentável tem esta coisa de hoje faz bem e perdura até amanhã. Obrigada a todos que estiveram nos acompanhando. Você sabe, né? Encontro marcado agora com Economia e Negócios neste novo formato, toda terça e quinta, às 10h15 da noite, logo depois do Jornal da Record News. Mas a qualquer momento, você nos acessa pelo r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.